Simplement un honneur pour moi d'être aujourd'hui présent parmi vous pour ce séminaire international sur les communications électroniques et la convergence. Tout d'abord, je voulais excuser l'absence du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Michel Boyon, qui avait prévu de venir et qui malheureusement n'a pu être là aujourd'hui, mais m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec grande joie. C'est en plus mon premier voyage au Brésil et je suis vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais essayer de dessiner les conséquences pour l'audiovisuel de la révolution numérique et de la convergence, avec bien entendu un focus, un point de concentration sur la France. E foco concentrado mais na França. Eu acredito que isso será útil porque nós teremos muitos pontos comuns sobre o audiovisual. Uma paisagem, um panorama audiovisual, visto que no Brasil a televisão hertziana é bastante utilizada, 83%, com relação a 10,4% das de cabo, mesmo se no nosso país a difusão da televisão com rede numérica telefônica é o segundo ponto de convergência entre os nossos dois países, de fato temos atores audiovisuais muito fortes, como a TV Globo, aqui, que representa mais de 40% das audiências, número que é bastante próximo da situação da TF1, que é o nosso primeiro grupo privado francês e que há alguns anos, desde a implantação dessa televisão digital terrestre, ela tem crescido bastante. Nós temos também a internet de banda larga, que coloca em questão esse desenvolvimento. Eu acredito que depois desse desenvolvimento nós tivemos mais de 45% de crescimento. E o nosso objetivo de conexão até 2014 é de 90% da população e que esses 90% também possuam um telefone celular. O terceiro ponto de convergência entre os nossos países é que a telefonia 3G se desenvolve muito rapidamente. Além desses pontos de convergência, nós temos alguns pontos distintos sobre os quais poderiam ser bastante interessante uma troca no que concerne à televisão digital terrestre, que serve já 93% dos franceses, com uma extinção do analógico que até o fim de 2011 será realizada. Então, uma política complementar entre os suportes que coloca na França uma difusão hertziana digital, que é um modo de acesso gratuito, de acesso à televisão. Nós também estamos procurando, igualmente, manter essa forma de distribuição gratuita, mas, claro, com uma competitividade, ou seja, uma interação, ou que ela seja alta definição, para que a televisão não seja a mesma para aqueles que possuem a televisão a cabo ou satélite. Então, o fluido estratégico profissional do setor possui uma ação firme e contínua, ao mesmo tempo da parte do governo, de administradores e de reguladores. Eles trabalham os três juntos, orientando essa ação digital para que ela não sirva somente como um valor numérico, mas que ela tenha uma dimensão social e cultural. Eu não fiz de propósito, mas nós quisemos participar um pouco com os países europeus. Então, eu vou fazer um discurso sem nenhum slide, porque eu tentei trazer algo mais atual para vocês. Então, eu tenho um colega aqui que, quem sabe, ele vai fazer um pouco de animações para poder variar um pouco o meu discurso. O desenvolvimento rápido junto à economia digital foi facilitado por um panorama jurídico voluntário e a ação de autoridades de regulação. O cenário jurídico francês, ele depende do cenário comum europeu. Então, ele se adapta rapidamente aos problemas criados pela convergência do desenvolvimento de novos serviços. A política da União Europeia em matéria de harmonização das legislações sobre as comunicações eletrônicas está bastante avançado, o que facilitou o desenvolvimento da economia digital, oferecendo um cenário jurídico estável, mais regular e compartilhado, trazendo
claramente a concorrência, sempre oferecendo um nível elevado de proteção do consumidor. As medidas audiovisuais estão sendo tomadas através de pacotes eletrônicos para que a gente possa oferecer bons serviços, mas obedecendo ao cenário jurídico europeu. Então, nós devemos participar do jurídico, mas também pensando nos reguladores e pensando nos consumidores. A primeira coisa que foi adotada em 2004 foi uma lei para a economia numérica, ou seja, isso transpõe o conjunto de diretrizes europeias, usualmente denominadas pacote telecoms, o que garante uma continuidade da internet sob as competências do CSA em matéria do audiovisual. E isso nos garante uma competência otimizada entre a comunicação audiovisual e a comunicação oferecida ao público que está online. Então, isso não será mais regulado. O que é oferecido, pelo audiovisual não está mais sendo regulado somente por uma agência reguladora, mas está sendo por um tribunal civil que trabalha conjuntamente. Isso faz a diferença com o que vem da rádio e da televisão, de um lado, e, de outro lado, um exemplo concreto, seriam os provedores de conteúdo gerado pelos utilizadores, porque isso não depende mais da competência do CSA. Nós temos uma segunda lei importante, em julho de 2004, essa lei data de junho de 2004, que está relativa às comunicações eletrônicas e ao serviço de comunicação audiovisual, que transpõe esse pacote teleeletrônico e a um pacote mais popularizado. Nós estivemos no escritório do ministro, onde elaboramos essa lei, porque antes na França nós tínhamos dois sistemas legislativos bem separados. O Código de Telecomunicações e, de um outro lado, a Lei de Liberdade de Expressão de 86. Então, isso era bastante separado. A partir de 2004, nós adotamos uma lei que finalmente reagrupava esses dois aspectos, audiovisual e telecom. Então, nós, obviamente, ainda temos bastante códigos separados do contexto jurídico, mas a partir desse momento nós começamos a tratar desse aspecto ao mesmo tempo de telecomunicação e audiovisual, fundindo esses dois setores. Essa lei recebeu finalmente competências do CSA, tratando da internet em matéria do audiovisual. Isso quer dizer que a televisão na internet, a rádio que é utilizada pela internet, depende do CSA. Nós temos a possibilidade de estar regulando. Eu sei que isso parece um pouco teórico, dizer que regulamentar a internet é meio difícil, mas nós tivemos um caso onde nós pudemos intervir sobre as televisões, as emissoras que estavam sendo difundidas através da internet. O CSA possui um poder de regulação sobre os serviços. Aqui está um pouco técnico minha palestra, mas é para mostrar a vocês a base do nosso poder. Então, nós trabalhamos sobre uma organização de imagem e de som que é acessível ao público em conjunto. Isso é algo que é bastante divulgado sobre a internet e nós tentamos regular, porque isso é um fluxo de sites como o YouTube, por exemplo, que apresenta serviços sob demanda e o que nós chamamos de comunicação ao público online e não uma comunicação audiovisual. Existe uma diferença entre os nomes. Esse serviço sob demanda de internet entrou sob a competência do CSA a partir de março de 2009. Então, isso é bastante recente e isso transpõe o serviço de mídias audiovisuais para
o CSA. Os provedores de conteúdos gerados pelo utilizador estão sempre excluídos desse campo de regulação, e essa é uma questão que será colocada futuramente. Talvez eu volte a esse assunto mais tarde ou nas questões que me serão colocadas. No seio dessa mesma legislação, serviços são submetidos a regulamentações variáveis. Tem conteúdos lineares, conteúdos sob demanda, profissionais, amadores, e à medida que essas aproximações acontecem e que podem ser justificadas, essas diferenças podem ser justificadas e acabam parando. O trabalho da adaptação legislativa no âmbito audiovisual, entre 2004 e 2009, nós tivemos 3 modificações legislativas, 3 leis sobre o audiovisual. Então, eu creio que é bastante importante e eu acredito que a necessidade de um quadro, de um panorama jurídico mais profícuo será bastante interessante para o avanço do mercado. Ele vai tentar diminuir a velocidade para que eu possa traduzir melhor. Então, um breve enfoque sobre o desenvolvimento da televisão numérica digital, na França. Nós chamamos ela de TNT, e as condições de desenvolvimento dessa televisão, elas vêm de 30 de dezembro de 2002, que são leis relativas à modernização da divulgação audiovisual, e que coloca para esse cenário da generalização da televisão digital terrestre para os franceses a extinção da televisão analógica. Então, essa discussão trouxe um debate que não foi muito apaixonante para a Europa, mas trouxe uma outra dimensão para o pessoal europeu, porque trabalha com pensamentos diferentes e trabalha com o Estado e com a televisão analógica. Difundir a televisão numérica demanda uma menor frequência. Então, nós temos um número de frequências liberadas, estão mais disponíveis. E nós começamos a pensar como utilizar essas frequências. Nós doamos um pouco a Telecom, de que forma nós utilizaríamos essas frequências. Então, decidimos que uma parte dessa banda de frequência seria dada à Telecom para fazer internet nas zonas rurais. Esse trabalho colocou também dispositivos de desenvolvimento audiovisual. Eu falei para vocês a televisão digital terrestre e também a alta definição, como nos nossos canais. E uma outra situação foi de como difundir a televisão móvel broadcast, não somente pela frequência, mas pela rede digital. Temos também a RNT, que está sendo bastante difícil de ser lançada no nosso país, porque nós transformamos a televisão analógica em digital e nós tentamos fazer a mesma coisa para a rádio, com a modulação de frequência, transformando-a em rádio digital, mas os profissionais do rádio eles são bastante menos entusiásticos nesse sentido. Os 2 reguladores setoriais têm um trabalho muito importante dentro da sociedade. Esse papel é de regular e, por exemplo, é o que eu estou tentando mostrar e fazer aqui com vocês hoje. Nós temos, então, a ARCEP, que é para as telecomunicações, e a CSA, é um outro organismo para o audiovisual. Então, cada um pegou uma parte desse trabalho e nós temos uma cooperação bastante reforçada para trabalhar com essa convergência. Nós não temos as mesmas missões, porque a ARCEP trabalha sobre a regulação concorrencial, com um sistema de atribuição de frequências contra remuneração. Então, eles são pagos pelas bandas largas. O CSA tem missões sociais e culturais sobre os conteúdos, que estão juntos com aspectos técnicos, para oferecer frequências gratuitas aos canais de televisão. E, em contrapartida, esses canais de televisão têm obrigações culturais para difundir conteúdo de expressão francesa, conteúdos europeus. Nós temos uma expressão bastante forte, são 40% de obrigação de expressão desses conteúdos e 60% de conteúdos de origem europeia. Também possuem obrigação de financiamento do cinema,
financiamento de séries de ficção francesa. E essas obrigações são uma porcentagem de seus lucros. Elas pagam, então, elas não pagam falando em dinheiro, né, mas elas pagam em obrigações. Face a essas essas missões, do CSA, nós temos uma missão suplementar que é uma competência econômica. Nós cuidamos de assegurar a pluralidade dos atores que intervêm no setor audiovisual. Eu tento diminuir minha velocidade, eu vou diminuir mais um pouco. No mesmo estado de espírito, nós devemos fazer com que o interesse geral seja sempre o motor do desenvolvimento de novos serviços. Então, para o CSA, a missão principal do plano tecnológico e técnico progrediu bastante para que pudéssemos fazer face a essa convergência. Nós aumentamos nossos efetivos, inclusive para fazer frente a esse trabalho enorme que consiste a acessar a televisão analógica. Então nós tivemos que fazer todo um planejamento de frequências territorial, com muitas discussões com operadores técnicos e os canais de televisão, e isso necessita de competências técnicas realmente fortes. Então nós tivemos que aumentar o nosso número de trabalhadores. Nós temos um poder de regulamentar as diferenças. Então, numa regulação efetiva, a lei coloca um certo número de princípios e o regulador tenta aplicá-los da melhor forma possível, mas às vezes existem casos e diferenças entre os atores, por exemplo, um cabo operador, os canais operadores. Então eles vêm nos ver, uma vez que eles não estão de acordo, e nós, como um órgão jurídico, nós trabalhamos com as decisões para que nós possamos estar frente a essas discussões. E o Conselho de Estado, voltando para a questão convergência, é claro que, num sentido de regulamentação, nós temos interlocutores cada vez mais parecidos, inclusive quando eles são levados a tratar de questões como a neutralidade da rede. Nós temos que cooperar, e assim cooperamos de forma bastante interativa. A pluralidade da nossa missão, que é o que faz a riqueza das nossas operações, é o que nos faz tirar o melhor partido sobre essa evolução digital, social, cultural, e ela que permite de levar em consideração os interesses do setor e também os do público, realizando um equilíbrio que faz parte do regulador. Então, nós tentamos colocar de forma crucial que essa dimensão econômica e cultural esteja representada sem que um esteja facilitando o outro, ou seja, que nenhum esteja tirando proveito da situação. Então, o trabalho do regulador, eu não sei como funciona no Brasil, eu não estou aqui para lhes aconselhar, porque na Europa também tudo está sendo muito controverso ainda, mas eu acredito que a dimensão cultural, social, econômica e técnica, elas devem estar representadas. Então, cada setor, mesmo do ponto de vista econômico, não pode esmagar um ao outro, sobretudo nesse setor de telecomunicação que possui um peso econômico bastante forte. Então nós temos que cuidar para que esse equilíbrio ele esteja sempre presente. A TNT, que é a televisão digital de terra, trouxe um transtorno para o público e para os operadores. No início foi um grande sucesso, porque mais de 93% dos franceses estão sendo servidos pela televisão digital, que foi colocado em obra a partir de 2005. Então nós tivemos um progresso muito grande. 3/4 dos franceses estão equipados com esses equipamentos. Nós tivemos um processo de extinção da televisão analógica a partir de cada região, e agora nós já conseguimos desligar a televisão analógica. Isso começou em Alsácia em 2003 e agora nós estamos já perto da fronteira espanhola, e acreditamos que até 2011 nós teremos conseguido apagar a analógica. Então, o governo, junto ao Conselho de Audiovisual, colocou 2 princípios simples, que eu acredito que fez
uma grande importância para nós. Trabalhamos com a parte geográfica da França e acreditamos que 85% da população já tem televisão numérica digital terrestre e também temos um percentual dessa população, 5% da população que tem recebem o sinal por satélite. E na França nós temos também uma ajuda do governo para as pessoas que não têm dinheiro, para que eles possam comprar os seus aparelhos, para idosos que têm problemas de colocar o decodificador. Então as pessoas vão a uma ajuda em domicílio para trabalhar com esse tipo de pessoa. Então eu acredito que são ações não só do ponto de vista técnico e econômico, mas também social, para que esses serviços sejam realmente disponíveis para o conjunto da população. Falando sobre a TNT, ainda mais, isso trouxe um transtorno também da paisagem audiovisual e permitiu uma redistribuição de frequências, como eu havia falado. Nós tínhamos 6 canais hertzianos analógicos e agora nós temos 19 digitais. E isso permitiu ao Conselho trabalhar com uma função mais pluralista. Isso reforçou a criatividade, o sustento a essa expressão criativa. Então, esse Conselho Audiovisual desenhou essa paisagem, esse panorama, oferecendo novas frequências para o trabalho cultural e social. Então, apareceram canais temáticos, canais de informação, canais para jovens, canais musicais, e dessa forma nós criamos aproximadamente 50 canais que deram novas oportunidades e novas perspectivas à produção cinematográfica e audiovisual francesa. Portanto, uma nova possibilidade aos nossos criadores, aos nossos autores, de trabalhar em grupo. Então, todo esse canal de criadores trouxe um novo dinamismo, e esse é um ponto forte da minha intervenção. Ou seja, os aspectos técnicos devem estar ligados a essa dimensão cultural que eu acredito ser uma das riquezas da Europa e uma das características europeias com relação aos outros blocos mundiais, ou seja, essa diversidade cultural e de conteúdo, essa diversidade é buscada e preservada até hoje. O aumento desses canais também reforçou o pluralismo das mídias, com a entrada de novos atores nessa paisagem audiovisual francesa. Outros canais apareceram e eles pertencem a grupos estabelecidos e outros não, que são realmente canais novos. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque eu queria ter um tempo também para as perguntas. E eu gostaria de dizer-lhes que o sucesso da televisão numérica digital é parte também da qualidade dos canais, mesmo sendo oferecido gratuitamente. Nós cuidamos muito para que essa divulgação hertziana possa beneficiar a população. Como eu já disse, que não pode estar sendo reservada somente para aquele que paga ou para aquele que tem um pacote de internet. Então, isso trabalha com o poder do cidadão, que está cada vez se equipando com mais ferramentas, e até chegar ao momento que nós teremos alta definição em todos os canais. Nós já temos 5 canais que trabalham com esse acesso hertziano universal, e nós temos nós fazemos sempre uma chamada pública para que outros canais possam se formar e aceder a esse serviço hertziano. Temos serviço delinearizado, ou seja, vídeo sob demanda, nessa plataforma hertziana. Isso já existe no Reino Unido, e eu não sei se isso foi feito sob candidatura. Por concorrência, eu não sei como que ficou essa resposta do Conselho, e eu acredito que terei essa resposta a semana que vem, e nós teremos essa concorrência estabelecida para que outros canais acedam a essa plataforma hertziana.
Nosso objetivo é ter todos os canais sob essa plataforma hertziana e alta definição. Então, nós teremos um grande problema técnico, porque teremos que mudar de plataformas T4 e também nós deveremos trabalhar para que tenhamos um espectro bastante abrangente e que possa trabalhar com todas essas frequências, canais e servir de maneira adequada ao setor de telecomunicação. Falemos agora um pouco sobre a complementaridade entre as diferentes plataformas de difusão. Eu disse há pouco tempo que o desenvolvimento multissuporte digital se tornou uma realidade. Hoje, a televisão e a rádio é difundida em todos os locais da França, seja linear ou não. O consumo é cada vez mais individual e delinearizado. Essa fragmentação de audiência tornou-se uma das receitas publicitárias de grande importância. A televisão tem mudado, ela evolui e não pode mais se resumir ao televisor de família com programas federais. Mesmo se esse tipo de utilização vai perdurar, mas sofrendo uma metamorfose de todas as maneiras face a essa evolução. Nós percebemos, os canais de televisão tradicionais perceberam a necessidade de investir na rede internet e fizeram a proposta de serviços simples. E nós percebemos que esse era um caminho incontornável, porque se tornava algo de bastante importância. Nós temos, em média, 15 milhões de espectadores a cada noite. Então, é uma economia que está nascendo ainda, mas eu acredito que é o futuro da televisão. Eu trabalhei num programa televisivo nos Estados Unidos, e onde um canal que é pago produz esse conteúdo linear e sob demanda, e eles me diziam que 30% de seus abonados, eles não olham mais a televisão linear no momento que o programa é difundido. Eles pagam para que eles tenham o programa a hora que eles quiserem. Em 2 anos eles chegaram a 30%, isso é enorme. Então nós acreditamos numa mudança de comportamento desse consumo audiovisual. Então nós, como reguladores, nós necessitamos adaptar-nos a esse mercado. Inclusive o de vídeo sob demanda, que ainda está fraco, mas está em forte crescimento. E nós sabemos que ainda o número de abonamentos é pequeno, mas o seu modelo econômico deve se estabilizar e ele ainda está buscando o seu caminho, mas eu acredito que ele é estável e crescente. Nós trabalhamos e nós vivemos várias idades de convergência. Então, esse panorama numérico, ele é móvel e há vários anos atrás nós tínhamos fornecedores de acesso à internet que era tudo muito setorizado. Hoje, essa convergência entre os suportes de telecomunicação estão confrontados a ser transportadores de acesso, de conteúdo, e isso pode se movimentar como plataformas de música, de iTunes, vídeo, e iTunes capta uma grande parte desse mundo digital. Então, são mudanças de valores, e eu volto sempre ao que eu falava antes, que é o impacto financeiro sobre a criação digital e os investidores. Então, esses serviços delinearizados na internet, oferecidos nos telefones celulares e sobre os televisores conectados, ele cresce e ele necessita de vários pontos de foco que devem ser trabalhados. Os televisores conectados hoje trazem um novo modelo complementar para essas plataformas de difusão. E isso está trabalhando também, de um certo modo, com a reorganização da nossa cadeia de valores. Antes, nós tínhamos uma internet que
trabalhava de forma isolada e agora não, você tem um smartphone, você tem internet na televisão e você tem internet nos telefones móveis, então isso se tornou uma preocupação, porque mais de 90% do volume das transações pagantes de vídeos são realizadas via televisão ADSL, que são IPTVs. Então, isso mostra que o vídeo sob demanda é um universo pertencente à televisão e não à internet. Então, as pessoas têm a necessidade de ter vídeos na sua televisão e ainda não acessam a internet para ter vídeo na televisão, se eu conseguir explicar. Em 2012, os televisores devem ser o segundo terminal fixo conectado e mais desenvolvido sob os consoles de jogo. Os editores, os distribuidores de canais, eles estão se tornando modelos e atores audiovisuais cada vez mais importantes. O CSA vai organizar um grande colóquio em 2011 para analisar essa questão dos televisores conectados e as consequências do mundo audiovisual. Isso é uma questão bastante controversa e ainda está em discussão na França. Como fazer face a esse transtorno na cadeia de valores? Como trabalhar com o financiamento dessas criações e que esse dinheiro esteja realmente sendo utilizado de forma efetiva e trabalhando com o nosso país. Isso é algo que deve ser compartilhado entre empresas e entre o setor privado, entre o setor de criação francesa e europeia, mas nós temos consciência que esses conteúdos são criadores de riqueza econômica e cultural, num mundo onde as redes se multiplicam, onde as capacidades se desenvolvem, e nós estamos trabalhando para que a fibra ótica também esteja se desenvolvendo no nosso território, mas além da fibra ótica, esses conteúdos devem se desenvolver, porque senão nada vai adiantar. Então nós devemos trabalhar com esses dois parâmetros para que os nossos consumidores, para que os cidadãos franceses possam olhar, assistir tanto às séries inglesas, americanas e coisas do mundo inteiro, mas que o conteúdo francês também esteja sendo difundido e também o conteúdo europeu. Para que isso aconteça, esse conteúdo ele deve ser financiado. Então, no contexto de competição internacional crescente, esse poder de promoção da diversidade, da criatividade, trabalhando em conjunto com essa uniformização, isso cria uma especificidade de valores, uma particularidade, porque nós trabalhamos com uma escolha econômica, mas também social, que é de promover a cultura, mas trabalhando contra o monopólio industrial desses conteúdos. Esses financiamentos são difíceis de ser organizados porque essa cadeia de valores ainda vive uma incerteza. Então, as ofertas gratuitas online financiadas pelo poder das empresas ainda é grande, mas essa rentabilidade bem como os conteúdos, ainda estão sendo trabalhados e nós tentamos regular de uma melhor forma. Nos Estados Unidos, o YouTube e o Hulu propuseram ser abonamentos pagantes. Então, talvez eles vão começar a pagar para aceder ao YouTube e o Hulu. E eu acredito que o consumidor está pronto a aceitar esse tipo de demanda para mostrar a vocês que essa noção internet que dá uma ilusão da gratuidade, nós estamos conseguindo transformar isso de uma forma rentável. E essa rentabilidade está se tornando cada vez mais eficaz, porque o mundo está mudando tão rapidamente e equilíbrios econômicos estão sendo buscados, e eu acredito que para isso não é necessário um regulador. A função do regulador é absolutamente necessária para esse setor audiovisual, para todas essas questões que estão sendo abordadas, mas o crescimento mundial ele caminha sem reguladores. Eu gostaria de citar 2 exemplos. O primeiro seria da desconcentração.
competências econômicas que devem fazer com que o pluralismo esteja presente no nosso setor de telecomunicações, e para isso nós lançamos a televisão digital com 19 canais, como eu já disse, e em 2009 a TF1, que é o ator dominante da televisão gratuita, comprou mais 2 canais da televisão digital. Então, se nós ficássemos concentrados num setor simplesmente específico televisivo, nós diminuiríamos a diversidade. Então, o Conselho fez a escolha de considerar esse universo concorrencial além de somente os canais de televisão. Então, nós transformamos o Google como um concorrente da TF1 e nós fizemos prova de uma originalidade. E sabemos que, como a TNT comprou mais 2 canais, eles hoje eles têm 40%, mas nós sabemos que o grupo francês tem um poder de compra bastante forte, então eles vão poder fazer frente a essa mudança e até eles serem equiparáveis a Google, a qualquer força que vem da internet. Os canais de televisão possuem obrigações ao mesmo tempo de financiamento e de divulgação de conteúdo. O governo propôs trabalhou com essas televisões sob demanda, com pacotes, e nós trabalhamos com o audiovisual, esse conselho audiovisual, para que eles tenham tempo de se desenvolver antes de impor-lhes obrigações mais fortes por parte do governo. O governo aceitou a nossa opinião, eles vão modificar os textos de lei para que eles possam ter maior flexibilidade no trabalho em sua evolução, com uma percepção mais afinada do mercado e também do papel de cada um desses setores. Assim, eles vão estabelecer sua via de trabalho e mostrar ao governo que eles estão realmente se adaptando, conseguindo tomar decisões correspondentes a esse universo econômico movimentado e, assim, dando também espaço para que o regulador também consiga elaborar suas leis e trabalhar em conjunto com esses canais que estão se desenvolvendo. O impacto é crucial, porque nós entramos numa era onde o legislativo sempre terá um atraso com o tempo industrial. E o público vai perceber isso. Por exemplo, a proteção da infância, de crianças na internet. Como explicar ao público que existe uma diferença de regulação entre as emissões? Por exemplo, existem programas que você tem aquele adesivo, aquela legenda dizendo: não deixe seu filho menor de 12 anos assistir esse programa. Se um canal quer passar essa emissão, ele tem que colocar essa legenda e ele não pode difundir esse programa antes de meio-dia e 30. Depois, perdão, de meio-dia e 30. Então, essa é a nossa interdição. Agora, se isso vai para a internet, nós não podemos regular. Como que as famílias, como que os pais podem compreender essa situação? Por que na televisão meu filho é protegido e por que em outro caso ele é deixado só? Eu entendo que isso é aceitável, mas é porque uma vez que ele é visto do computador, ele não pode ser protegido da mesma forma. E nós sabemos que precisamos pensar em conjunto para encontrar uma solução. E esse tipo de reflexão é realizado pela Comissão Europeia. Eu acredito que a França tem insistido muito nesse assunto, mas ainda não chegamos a conclusões. Sabemos que na América do Sul, na Ásia, também essas questões terão que ser colocadas para que existam discussões a nível internacional, e precisamos pensar nesse tipo de situação, visto que nós não temos regras ainda para esse tipo de situação. Para concluir, eu gostaria de lembrar a vocês que o desenvolvimento audiovisual não pode perder de vista
que é, às vezes, preferível novas articulações, plataformas hertzianas, pensando sempre no jurídico, pensando no desenvolvimento da alta definição, pensando no desenvolvimento econômico e para isso a necessidade é uma questão sine qua non de pensar em financiamento, mas pensar em governo, em divulgação cultural e social. Então, esse contexto cultural é universal e é necessário ser preservado. Eu acredito que nós poderemos evoluir bastante nesse sentido. O CSA, pelo menos, trabalha para isso e também para ser um parceiro, tanto do ponto de vista econômico, governo, parlamento, mas também com seus colegas europeus, porque nós temos um trabalho de cooperação com a Comissão Europeia e esse é um dos nossos maiores papéis nesse setor, inclusive a nível de cooperação internacional. Muito obrigada pela vossa atenção.